Elsa, muito obrigado por estar aqui. A primeira pergunta é, como presidente das Mulheres Socialistas, como vê o papel da mulher na formação do cenário geopolítico, especialmente no que diz respeito à colaboração entre a Europa, a América Latina e as Caraíbas? Obrigada, Gastão, antes de mais, por esta entrevista e pela importância que o IPDAL dá ao papel das mulheres na sociedade, na política. É muito importante e, portanto, indo ao encontro da sua pergunta, é um papel que devia ser mais central do que aquilo que é. A presença das mulheres qualifica, como diz o Banco Mundial, quando as mulheres estão nas equipas, as equipas são mais qualificadas. Não porque tenhamos mais qualificações que os homens, mas também não temos menos hoje em dia, mas porque temos trajetórias diferentes e a diversidade também introduz qualidade. Portanto, a Dilma Rousseff, no Brasil, também foi um exemplo. A Chinchilla, na Argentina, e a Kirchner, na Argentina, e a Chinchilla, na Costa Rica. Quer umas, quer outras, foram exemplos. A Chinchilla introduziu as questões que tinham muito a ver com a sua área de formação, da sustentabilidade, das energias renováveis. A Kirchner e a própria Bachelet e a Dilma, as questões da igualdade de género. Portanto, as questões da igualdade de género são valorizadas. Não quer dizer que os homens não as devam, não as possam promover. Nós temos, inclusivamente, um secretário-geral da ONU, homem, que defende as políticas de igualdade de género de uma forma absolutamente exemplar. Portanto, elas tanto podem ser promovidas pelas mulheres como pelos homens. O que é certo é que quando há mais mulheres na política, vê-se aqui na Assembleia da República, as questões da igualdade de género normalmente são colocadas na agenda pelas mulheres. Não quer dizer que os homens não possam fazê-lo, mas tem a ver com as trajetórias de uns e de outras. Portanto, acho que a presença é absolutamente essencial. E mais uma nota, há uma resolução da ONU, que é a 1325, que apela mesmo, Portugal foi o 20º país a assinar essa resolução, já que há uns 20 anos, hoje está muito mais disseminada, e neste momento que estamos a viver estes climas de guerras, quer na Europa, quer no conflito israelo-palestiniano, nós percebemos como a presença das mulheres, e a própria resolução diz, a presença das mulheres é extremamente essencial, fundamental, para se resolverem de uma forma mais pacífica para as questões dos conflitos armados. Portanto, e a própria ONU para que integrem mulheres nas equipas que vão resolver os conflitos mundiais. Está provado que quando isso acontece, os conflitos se resolvem de uma forma mais rápida e mais pacífica. Portanto, venham as mulheres para a geoestratégia mundial, porque isso só augura boas lideranças mais qualificadas e mais próximas das pessoas. Elsa, quais são os principais obstáculos que durante a sua carreira identificou que impedem a igualdade de género, o empoderamento, e quais são os esforços, as estratégias que nós podemos utilizar para impedir o avanço disto? Os países, eu acho que a América Latina, agora não tenho os dados de memória dos países que adotam leis do género, mas muitos. E, portanto, há uma energia, uma força das mulheres latino-americanas. Eu também faço muito diálogo com a África. Fui deputada durante muitos anos da Assembleia Parlamentar da CPLP, onde está um país da América Latina, o Brasil. E, portanto, todos estes países da CPLP, todos eles têm, acho que têm todos já leis da paridade para a constituição das suas equipas de liderança. Portanto, os obstáculos estão nas mentalidades, e ainda muito. E para chegar às mentalidades, além das leis, nós temos que trabalhar diretamente ao nível dos processos educativos. E aí também todas essas mulheres fantásticas de que eu falei na América Latina tinham na sua agenda política a questão da educação, a Bachelet da saúde, porque era uma mulher ligada ao setor, e, portanto, isso fez o seu caminho e introduziu ganhos positivos, seguramente, na vida das pessoas, das equipas que lideraram. Portanto, eu acho que, em termos da geoestratégia, o movimento que tem que se fazer é cooperação, levar os bons exemplos, mostrar as vantagens. O Banco Mundial tem aqui um papel estratégico, aliás, não há relatório do Banco Mundial que não coloque as questões, o dossiê, uma área sobre igualdade de género. Elsa, voltando para Portugal e considerando o posicionamento único que este país tem no mundo,
particularmente agora em termos de esforços de colaboração dentro do Partido Socialista, a criação desta unidade de mulheres socialistas, da qual se mencionou e está a liderar. Pode-nos comentar um pouco qual foi a contribuição, quais são as contribuições que planejam ter em termos de objetivos geopolíticos fora de Portugal, dentro de Portugal, etc. Nós temos um diálogo, somos um país europeu, obviamente, muito privilegiado. Eu própria tenho assento nas Mulheres Socialistas Europeias, portanto, num grupo, como temos aqui em Portugal, há um grupo europeu e, portanto, temos aqui um diálogo privilegiado, obviamente, com o Parlamento, com a Comissão, portanto, com as estratégias europeias, que existe uma estratégia europeia para a igualdade entre homens e mulheres, que é renovada de X em X anos, e nós alinhamos com os princípios europeus da igualdade, da não discriminação. Também nos damos conta, hoje em dia, que, dado este deriva para a extrema-direita de muitos países europeus, muitos dos nossos direitos, que já estavam conquistados, já estavam alcançados, estão a retroceder. E, portanto, o meu medo, e este medo não é só europeu, é internacional, obviamente, é que estes direitos conquistados, vejamos o caso da Polónia, vejamos o caso da Hungria, onde as pessoas LGBTI hoje estão a ser perseguidas, a questão dos direitos à interrupção voluntária da gravidez está a ser questionada e houve mesmo retrocessos. Portanto, a Europa é o nosso primeiro foco. Obviamente que, dada a nossa posição geoestratégica e a centralidade de Portugal no mundo, este diálogo também o temos feito com a CPLP. Eu participei em muitas conferências da CPLP, aliás, há mesmo um grupo de mulheres socialistas da CPLP, que eu integrei durante 8 anos, onde estes temas se falam muito. O tráfico de seres humanos é um tema muito forte, por exemplo, em Moçambique, a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Portanto, é importante nós percebermos e intensificarmos o nosso diálogo de cooperação para que as políticas, porque quando hoje em dia nós circulamos pelo mundo e os nossos direitos, liberdades e garantias não ficam para trás quando nós viajamos, acompanham-nos. E se nesta viagem que nós fazemos todos os dias, todos nós, pelo mundo, nos países para onde vamos, os direitos não estiverem assegurados, portanto, obviamente que também esse retrocesso ou esse não cumprimento ou essa não promoção dos direitos humanos também nos atinge quando estamos aí. Portanto, o ideal seria nós termos um mundo, todo ele, onde os direitos humanos das pessoas, e não só das mulheres, porque os dos homens também são agredidos, fossem respeitados, fossem cumpridos. Teríamos um mundo melhor, com mais paz, com menos discriminação, não só de género, mas de direitos das pessoas LGBTI e de direitos e oportunidades iguais em termos de mercado de trabalho e de lideranças. Portanto, eu acho que o mundo perde se não colocar, e aí vem a grande defesa que nós fazemos deste dossiê, se não colocar a igualdade de género no centro das suas políticas de forma absolutamente transversal em qualquer domínio da ação política. É esta a nossa ideia central em termos de política, pensar a sociedade, mas depois pensar as soluções. E as soluções passam por aí. Centralidade do dossiê em qualquer domínio, até agora nas energias renováveis, nas alterações climáticas. As pessoas mais atingidas pela pobreza energética, obviamente que são as pessoas mais pobres. Mas no quadro das pessoas mais pobres, a grande maioria são mulheres e crianças, porque são as mais pobres das mais pobres. Se formos ver as famílias monoparentais, ainda são as mais pobres, porque a questão da desagregação da família, dos divórcios, e nada tenho contra os divórcios, mas obriga aquelas pessoas a uma reorganização da vida. E se não houver outro tipo de apoios, de proteção em período de grande vulnerabilidade, obviamente que caem em situações de pobreza extrema. Elsa, o Monte Rushmore nos Estados Unidos é um monte onde tem 4 ex-presidentes, 4 figuras importantíssimas na liderança, na formação dos Estados Unidos. Entremos no caso hipotético que a Elsa tem que escolher 4 líderes feministas para pôr neste Monte Rushmore. Michelle Bachelet é a minha referência em termos mundiais. Em Portugal, poria a Maria de Lourdes Pintasilgo.
Foi uma mulher que foi a única primeira-ministra por 6 meses, portanto, numa situação muito particular. Correu o país inteiro e disse: a força das mulheres é absolutamente central, a força coletiva, não é a força individual, a união, é absolutamente central e decisiva para termos mais democracia. Dizia mesmo: não há mulheres, não há democracia sem mulheres. Percebe-se. Portanto, pode haver democracia, mas se as mulheres não tiverem um papel central, decisivo, a democracia não está aprofundada. E nós vivemos, obviamente, em países democratas, mas a nossa democracia, e agora que temos 50 anos, demoramos 50 anos de abril, precisa de ser muito aprofundada. Para já poria estas duas, eu acho que a atual, a von der Leyen, também está a ter um papel muito importante e decisivo neste diálogo. A própria Merkel, que teve um papel muito importante no quadro das migrações e foi uma voz ativa a insurgir-se contra as políticas restritivas que a União Europeia fazia, quer ao acolhimento de refugiados, quer ao acolhimento de imigrantes. E vimos como o Mediterrâneo foi um cemitério onde morre todos os dias muita gente. E, portanto, a Merkel teve ali, depois não foi seguida pela União Europeia. Portugal é, mais uma vez, também neste quadro, um exemplo, porque as nossas políticas estão muito além das da União Europeia. Temos políticas absolutamente integradoras e de acolhimento. Somos um país, nos rankings mundiais, referenciados como o top, já chegámos a ser o segundo, o top 5, vá lá, top, dos países com bom acolhimento de imigrantes. Portanto, há mulheres fantásticas em todos os continentes que chegam às lideranças com esforço, de conciliações muitas, a Bachelet dizia muito isso, e às vezes não chegam e estão lá. Portanto, é mais difícil uma mulher altamente competente, com carisma, com liderança, com chegar a um lugar cimeiro de poder do que um homem. E, portanto, os caminhos têm de ser abertos para a igualdade de oportunidades, porque eu digo mulheres e homens porque é o meu foco, mas também pode ser homens, portanto há sempre pessoas, e eu sou do interior do país, sei quão difícil é romper as barreiras destas montanhas, mesmo que sejam planícies, para chegar à grande capital e para termos oportunidades iguais. Daí depois admiramos porque é que o país está tão desequilibrado e tão centrado em torno do eixo litoral, porque justamente o interior, as pessoas que estavam no interior, precisaram ao longo deste percurso todo de se deslocar para terem iguais oportunidades. E mesmo assim não tínhamos. Portanto, precisamos de novas políticas ao nível da coesão social, ao nível da coesão territorial, fixar pessoas aos territórios, para que não seja preciso deslocarmos-nos do sítio onde vivemos, e se o quisermos fazer por vontade, mas não por obrigação, para desenvolvermos as nossas competências. Portanto, em termos mundiais, há mulheres incríveis. Não há democracia sem mulheres. Sem mulheres, é isso mesmo. Muito obrigado, Elsa. Obrigada, Gastão. Prazer foi meu.